Olá, meu nome é Júlia Demasi Silva, sou aluna de Ciências Atuariais na Universidade Federal de São Paulo, no campus Osasco. Esse vídeo foi elaborado sob orientação do professor Luiz Augusto Maluf, como parte da unidade curricular Análise de Dados Aplicada, cursada por mim durante o segundo semestre de 2024. Nele, iremos apresentar o cálculo e análise do valor em risco da ação EGE3 para uma posição comprada na data de 28 de novembro de 2024, para um período de manutenção de 1 até 30 dias, utilizando-se do método Garch. A ação escolhida pertence à empresa Engie Brasil Energia S.A., uma das principais geradoras de energia elétrica no Brasil. A companhia atua no setor de energia com foco em geração e comercialização, destacando-se pela sua forte presença em fontes renováveis como hidrelétricas, eólicas, solares e biomassa. A Engie Brasil é subsidiária do grupo francês Engie, que é a líder global em energia e serviços, e ela tem a sua sede localizada em Florianópolis, Santa Catarina. A EG3 é do tipo ordinária, o que significa que ela concede aos seus detentores o direito de voto em assembleia da empresa. A Engie Brasil é reconhecida pela sua governança corporativa sólida e por ser uma boa pagadora de dividendos, o que atrai investidores interessados em empresas estáveis e com foco em sustentabilidade. Na metodologia explicando um pouco sobre o modelo Garch, ele é utilizado para modelar séries temporais com volatilidade variável ao longo do tempo, especialmente em contextos financeiros. Ele permite que a variância dos erros seja condicional e dependa das observações passadas. No modelo Garch, a volatilidade não é constante, mas sim uma função de valores passados de variâncias e erros. Aqui é importante, antes de seguirmos com o estudo, que esse trabalho não é uma recomendação da ação analisada. Esse trabalho é apenas para fins acadêmicos. Aqui, para fazer a modelagem, nós usamos os dados que foram retirados do Yahoo Finance e desenvolvidos usando as bibliotecas FGARCH, FYR, Scales e FBasics no RStudio. Aqui também nós temos algumas fórmulas que foram utilizadas no artigo do Maluf da Asana em 2019, que também vem do livro de Econometria Financeira do Moretti. Seguindo aqui falando um pouco sobre o VaR, ele é uma medida utilizada para quantificar o risco de uma carteira de investimentos ou ativos. Ele indica o valor máximo que pode ser perdido em um determinado período de tempo com um determinado nível de confiança. Aqui, novamente, nós temos as fórmulas que foram utilizadas durante o artigo da Asana e do Maluf e que foram também retirados do livro de Econometria Financeira do Moretti. Nós utilizamos os dados diários de fechamento do dia 28 de novembro de 2015 até o dia 28 de novembro de 2024. À esquerda, nós encontramos o gráfico de cotações da ação EGE3 e, do lado direito, os logs retornos da ação. Nós temos as ACF das cotações, que não é estacionária, uma vez que a correlação não converge para zero ao longo dos lags. Isso sugere que a série pode apresentar uma tendência ou um comportamento sazonal, características que impedem que ela seja classificada como estacionária. Logo, é um passeio aleatório não estacionário. Aqui no ACF dos retornos, nós podemos concluir que a série de logos retornos é estacionária, dado que ela decai de uma forma senoidal e acaba convergindo para zero. Aqui nos ACF dos retornos ao quadrado, nós podemos concluir que o processo apresenta indícios de heterocidasticidade, indicando que os quadrados dos retornos parecem estar correlacionados, assim como a variância condicional do processo. O teste de Langbox foi aplicado para verificar a autocorrelação dos resíduos e dos quadrados dos resíduos com p-valores acima de 0,05 ou 5%. Nós criamos a hipótese H0 de que as primeiras y autocorrelações entre os resíduos padronizados são iguais a zeros e a hipótese alternativa H1 de que as primeiras y autocorrelações não são iguais a zeros. Aqui, nós testamos o p-valor dos resíduos e dos quadrados dos resíduos. Nós podemos ver que, considerando o R, o Q10, Q15 e Q20 são acima de 0,05, nós não podemos rejeitar a hipótese de que as 10, 15 e 20 primeiras autocorrelações sejam iguais a zeros. Com isso, considerando o R2 quadrado, Q10, Q15 e Q20 superiores a 0,05, podemos considerar também que as 10, 15 e 20 primeiras autocorrelações sejam todas iguais a zero.
Aqui nós temos a estimativa do GARCH 55, como nós pudemos notar aqui no slide anterior, a combinação do GARCH 55 foi a que possuiu o menor bico para o modelo de menos 5,8280066. Nisso, nós podemos substituir na equação do modelo GARCH os parâmetros na equação. Seguindo, nós temos o histograma dos resíduos padronizados, onde a curva T-student está mais ajustada ao modelo, o que reforça a confiabilidade no modelo GARCH. Aqui, nós temos os limites superiores e inferiores dos logos retornos da ação EG3. Os valores calculados mostram que a probabilidade da variável estar abaixo do limite inferior ou acima do limite superior são muito pequenas, indicando que a grande maioria dos retornos está dentro desse intervalo. Também indicam que a série apresenta heterocitasticidade condicional, justificando o uso do modelo GARCH. Então, nós temos a previsão para os próximos 30 dias, sendo importante novamente reforçar que essa não é uma recomendação de compra ou venda da ação. Sabendo disso, para um cálculo de VAR para um dia frente, a perda máxima estimada para a posição comprada na data de 28 de novembro de 2024, a probabilidade de 99% é de um valor de 3 centavos para cada R$ 1 investido na ação EG3. Para o cálculo de VAR de 10 dias à frente, a perda máxima estimada para a posição comprada na data de 28 de novembro de 2024, com probabilidade de 99%, é de um valor de 11 centavos para cada R$ 1 investido na ação EG3. Para o cálculo de VAR de 30 dias à frente, a perda máxima estimada para a posição comprada na data de 28 de novembro de 2024, com probabilidade de 99%, é um valor de 15 centavos a cada R$ 1 investido na ação EG3. Para finalizar, a análise realizada demonstra a eficácia do modelo GARCH 55 na captura da volatilidade da ação, com resultados sólidos e bem fundamentados. A série de logos retornos apresentou comportamento estacionário e os resíduos do modelo ajustado indicaram que ele atende os critérios estatísticos necessários para as previsões confiáveis. Os testes de aula John Box confirmaram o modelo GARCH 55 que conseguiu capturar adequadamente a estrutura da série, uma vez que os resíduos padronizados não apresentam autocorrelação significativa, comportando-se como um ruído branco. E também foi observado que os resíduos quadrados não mostram sinais de heterocidasticidade não modelada, indicando que a volatilidade condicional também foi bem representada. Por último, gostaria de agradecer e deixar as referências.